Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre observações meteorológicas. Então até o momento a gente viu o efeito do clima e do tempo sobre os cultivos agrícolas. A gente também viu os elementos climáticos, temperatura do ar, radiação solar, chuva, vento, umidade relativa. E hoje a gente vai entrar como essas medidas são feitas e como é que elas podem ser encontradas, como a gente pode utilizar essas informações para tomar a decisão e planejamento, certo? Então, ah, para a gente começar, o Brasil possui uma estrutura meteorológica que é organizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a missão do Instituto Nacional de Meteorologia é tanto prover essas informações meteorológicas para a sociedade e auxiliar nesse processo de tomada de decisão, alcançando isso por meio do monitoramento, análise e previsão do tempo e do clima. E aí tem o site deles lá, vocês podem estar acessando para ver as informações disponíveis. São desde dados climáticos atuais e históricos, como informações processadas de agrometeorologia. E aí ele possui 4 coordenações: a meteorologia aplicada, desenvolvimento e pesquisa, modelagem numérica, sistema de comunicação e informação, porque eu preciso transmitir essas informações coletadas no Brasil para diferentes regiões, para a central, para fazer essa análise e tanto apoio operacional nessa condição. Então isso é a estrutura nacional vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Existem também outros órgãos que fazem esse sistema de observação meteorológica. Então, no estado de Goiás, a gente tem o CIMEGO, a gente tem outros institutos estaduais, como o IAPAR do Paraná, EPAG da Santa Catarina, FEPAGRO do Rio Grande do Sul. A Embrapa também mantém uma estrutura de observação meteorológica nas suas unidades. A gente tem o Agritempo, que é uma associação entre o INMET com a Embrapa, a gente faz um processamento e um armazenamento desses dados visando utilizar essas informações para o zoneamento agrícola. E aí também tem as universidades, o exemplo da UFG, a gente tem a Escola de Agronomia com registro de dados meteorológicos desde 1978. Você pode acessar essas informações no site da EA, na aba sobre serviços. Então tem um site específico da estação em que você baixa os dados desde 1º de janeiro de 78. E a gente também tem a Agência Nacional de Águas, que monitora exclusivamente a questão de nível de rio e, associados a elementos climáticos, o monitoramento de chuva. Então, como a rede de estações da ANA é muito maior, a gente tem uma melhor observação da chuva a nível de Brasil. E aí a gente faz uma associação entre dados do INMET com dados de universidade e com os dados da ANA, para construir séries históricas para a gente fazer essa análise desse sistema, tá certo? Bom, dentro dessa base, todos esses sistemas adotam medidas padrões que visam a gente manter um padrão entre as estações e a forma como esses dados são coletados. Então, as estações meteorológicas de superfície fazem a coleta rotineira de dados referente aos diversos elementos meteorológicos que caracterizam o estado da atmosfera. Então, essas estações eles fazem esse monitoramento para caracterizar o estado da atmosfera naquele determinado momento. E aí a gente tem que observar alguns fatores na hora de instalar uma estação ou de fazer a manutenção dessa estação meteorológica. A localização de instalação dela, os tipos de equipamento que eu estou utilizando, a instalação e distribuição desses equipamentos dentro da área da estação, a padronização dos horários de medida e os procedimentos operacionais de calibração e aferição dos equipamentos. Então não adianta simplesmente eu ter uma estação meteorológica e colocar ela para medir essas variáveis. Eu preciso ter um controle de qualidade desde a instalação local como a disposição dos equipamentos. Por que isso é feito? Como o objetivo principal é caracterizar o estado da atmosfera, no momento que eu fizer uma comparação entre dois locais, eu sei que a diferença no clima daqueles dois locais está associada exclusivamente às condições da atmosfera e não a problemas de padrão de medida dessas observações com base nas condições locais, certo? E aí, com base nessas informações,
primeiro ponto é local de instalação. Aqui a gente tem uma imagem aérea da estação meteorológica da Escola de Agronomia, certo? Aqui a gente tem a entrada da escola e aqui um zoom mais próximo dessa estação. Primeiro momento, local de instalação. Ele tem que representar a região, a propriedade, então tem que ser um local de campo aberto, longe de obstáculos naturais, sem a presença de quebra-vento ou antenas, rede elétrica, açude ou locais com vento canalizado. Então, qualquer fator específico do local que altere as condições meteorológicas não é o ideal. Eu preciso ter uma condição em que eu represente o clima geral numa determinada localização. O solo em que eu vou colocar essa estação tem que ser representativo da região e ele é sempre coberto aqui em regiões tropicais, subtropicais com a grama batatais, que é uma graminha perene que faz com que a gente tenha essa cobertura no solo ao longo do ano. A área é cercada, a gente tem uma cerca protegendo os equipamentos. A disposição da estação, entrada, a gente tem aqui no sul, mas a gente tem a disposição dos equipamentos nessa direção, que é a direção sul-norte ou norte-sul. Então, o norte fica para essa condição. Por que isso é importante? Essa condição é padronizada e vai influenciar a disposição dos equipamentos dentro da área. Então, os equipamentos de radiação estão localizados no norte da estação para evitar problemas com sombra. O abrigo meteorológico, que faz a proteção dos equipamentos de medida de temperatura, tem a porta voltada para o sul para evitar a entrada de radiação solar dentro dos equipamentos e influenciar as medidas. E aí, como a gente tem bastante medida com equipamentos eletrônicos, esses equipamentos devem estar aterrados para evitar danos elétricos ou ruídos nas medidas que está sendo realizada com base nessa estação, certo? Então a gente tem que estar atento a esses fatores eletrônicos influenciando as medidas da estação. Outro ponto importante é a manutenção tanto da área como dos equipamentos. Então, a gente viu aqui que a gente tem a vegetação, o gramado. Esse gramado deve ser permanecido roçado em torno de mais ou menos 5 centímetros de altura de forma uniforme. Porque a planta está ali, está transpirando, está usando água do sistema. E se eu tiver altura acima da ideal, já vai influenciar as condições climáticas dessa região. Equipamentos devem ser verificados constantemente, fazendo a limpeza desses equipamentos e verificando tanto no equipamento como nos dados que ele está coletando algum problema que pode estar ocorrendo. Então é muito comum no cerrado, no período de inverno, em que a gente tem uma baixa precipitação, esses equipamentos ficam cobertos de poeira ou com sujeira. Se eu tiver poeira em cima desse sensor de radiação solar aqui, ele vai influenciar a qualidade de medida que eu estou tendo. E outro ponto é a calibração ou a recalibração desses equipamentos. Então, esse equipamento ele mede de forma eletrônica a radiação solar. Então, ele tem uma intensidade de energia que chega aqui que é convertida em radiação solar. E esse ajuste depende de uma calibração feita com equipamentos padrões. Então, cada tempo, dependendo da recomendação do fabricante, eu preciso reavaliar essas condições desses equipamentos para que eu tenha uma medida correta da variável climática. Dentro desse sistema, as estações são divididas em diferentes tipos. A primeira classificação que a gente faz é quanto à finalidade de observação dessa estação. Então a gente tem as estações sinópticas, que são ligadas ao Sistema Nacional e Mundial de Previsão de Tempo. Então esses dados são mandados para a Central Brasileira, a Central Brasileira são mandados para a Central Internacional, para quem tiver interesse utilizar essas informações para fazer a previsão climática. E as medidas são feitas nesses horários padrões aqui, com o objetivo de fazer a leitura e enviar esse dado mais rápido para a central, para fazer a atualização desse sistema de previsão. A gente tem as estações climatológicas, em que o objetivo é caracterizar o clima de uma região. Então, a gente instala essa estação, deixa por um longo período e vai observando as condições climáticas. A gente tem as estações aeronáuticas, que o objetivo é dar suporte para a segurança do transporte aeronáutico e principalmente localizadas nos aeroportos,
indicando a direção do vento, qual que é a velocidade desse vento e como isso pode estar influenciando tanto a previsão como as condições de pouso e decolagem nessas regiões. A gente também tem as estações agrometeorológicas, em que o objetivo é coletar informações de interesse agrícola. Então ela já tem todas as variáveis que outras estações medem, mas busca dar preferência para aquelas que influenciam as culturas agrícolas. Então a gente tem como, por exemplo, a temperatura do solo, a evaporação de água são importantes para a gente entender o sistema agrícola e geralmente elas estão localizadas no interior da fazenda, próximo ao cultivo, para a gente fazer essa caracterização aonde a cultura está inserida. E outro tipo de medida também são os postos pluviométricos. Como a chuva tem uma variabilidade espacial muito grande, a gente pode estar fazendo esse monitoramento de chuva a nível de talhão e identificar principalmente a disponibilidade hídrica para as culturas nessas diferentes localidades, certo? E aí, além da finalidade de uso, a gente tem o sistema de coleta que é utilizado. Então, a gente pode ter tanto estações convencionais, que são aquelas que exigem a presença diária de um observador meteorológico para coletar os dados. Então, aqui é a rede de estações convencionais no Brasil, com a evolução dos sistemas eletrônicos, elas estão caindo em desuso, porque eu preciso de uma pessoa todo dia lá para coletar os dados meteorológicos, nesses horários padrões de medida, certo? 9 da manhã, 3 da tarde, 21 horas da noite. E esses elementos aqui são coletados nessas estações e são armazenados e utilizados para aplicações tanto para fins agrícolas como outros de interesse de quem está obtendo esses dados. O sistema que vem crescendo bastante, principalmente a partir dos anos 2000, é o sistema de coleta de dados automatizado. Então, essa é a rede de estações no Brasil. A gente tem em torno de 600 estações automáticas e 200 convencionais vinculadas ao INMET, ao Instituto Nacional de Meteorologia. E a grande vantagem é que a estação faz a coleta de forma automatizada, obtém esse dado meteorológico e envia via sinal de celular ou via internet, via Wi-Fi, esses dados para a central, registrando esses elementos climáticos. Outra vantagem dos sistemas automatizados é em relação à frequência de medidas. Então, na convencional, eu tenho a medida aqui em 3 horários ao longo do dia. Nas automáticas do INMET, esse registro é feito a cada segundo, e a cada segundo é feito esse registro, e durante 1 hora é obtido os valores médios ou acumulados e enviado para a central. Então eu consigo acessar essas informações na escala horária ao longo do dia, e aí eu consigo ter essas informações disponíveis. Bom, e aí pensando naquele padrão de medida que a gente utiliza, existem algumas recomendações da Organização Mundial de Meteorologia de bordadura em torno da estação meteorológica e como devem estar dispostos os equipamentos de medida dentro dessa estação meteorológica. Então aqui a gente tem um exemplo de uma estação de primeira classe que vai medir todos os elementos climáticos. Ela tem uma área útil aqui, uma área total de 1 hectare, que representa 100 por 100 metros, é essa área total. Tem uma bordadura aqui do início dos equipamentos de 42 metros cada lado, e aqui mais essa mesma bordadura na lateral. E aqui a disposição dos equipamentos. Eu tenho aqui uma central que a gente tem direção norte para esse sentido. Eu tenho uma central aqui com para-raios, com barômetros, barômetro barografo, que mede as pressões, o anemografo, que mede as velocidades do vento, e aqui dentro dessa área eu tenho direção do vento, eu tenho temperatura mínima de relva a nível da superfície, medidas de chuva, radiação solar, os geotermômetros que medem a temperatura do solo, pluviógrafo que mede a intensidade de chuva, heliógrafo que mede o número de horas com brilho solar pleno e o tanque classe A localizado nessa direção. E aqui o abrigo meteorológico, em que é feita a umidade a medida de temperatura e umidade relativa do ar.
e aqui que mede para a gente o aspergígrafo, mede a questão de molhamento foliar a nível de superfície. Então, a partir dessas informações, a gente pode ver que aqui o abrigo meteorológico, em torno de 1,5 m a 2 metros, fica localizado no centro da estação, em que os equipamentos de radiação solar ficam ao norte desse equipamento, dada a trajetória do solo. Essa posição dos equipamentos de radiação solar, eu tenho menores problemas com sombra ocorrendo. Outro equipamento que tem uma altura maior é as medidas de vento, que pode ser a 2 ou a 10 metros de altitude, também estão localizados ao sul, projetando sombras ao sul, com menores chances de projetar sombras sobre os equipamentos. Então, essa é a disposição e o tamanho dos equipamentos, a disposição dos equipamentos e o tamanho da estação meteorológica completa para fazer as medidas. Então, esse é o nosso padrão, a gente tem que assumir essas relações para a instalação da estação. O outro nível são as estações de segunda classe. Então, vê que a gente tem uma menor área, de 35 por 35 metros, e eu tenho menos equipamentos do que na estação de primeira classe. E nessas estações, o que a gente não mede? A gente não mede pressão atmosférica, não mede vento e não mede radiância solar. Mas a gente consegue caracterizar as condições climáticas para fins agrometeorológicos. A gente vai ter pluviógrafo e pluviômetro, a gente tem temperatura do ar e do solo, então temperatura do ar aqui no abrigo meteorológico e os geotermômetros. A gente tem insolação, que é o número de horas do brilho solar ao longo do dia, então os momentos que eu não tenho presença de nuvens. Eu tenho evaporação aqui no classe A e a umidade relativa aqui no abrigo meteorológico, bem como a temperatura mínima de relva, que é uma referência para a ocorrência de geada nesses ambientes que tem essa ocorrência, e a gente consegue quantificar os danos causados às plantas. E um terceiro nível é uma estação bem mais simples, a estação de terceira classe, que a gente chama de estações termopluviométricas, porque eu tenho medida de temperatura e de chuva nesse ambiente. E a partir desses dois elementos climáticos, eu consigo fazer o balanço hídrico. A gente vai ver na próxima aula as estimativas de evapotranspiração a partir de temperatura e, na sequência, balanço hídrico, fazendo esse balanço de entrada e saída de água. E essas duas variáveis são essenciais. Então, a nível de fazenda, de forma com baixo custo de implantação, eu posso estar monitorando esses dois elementos para computar esse balanço hídrico desse sistema, certo? Bom, e aí a partir dessas informações, a gente começa a processar esses dados, que apenas a informação em si, eu não consigo extrair toda a informação aplicada à agricultura a partir dessas informações. Então a gente classifica aqui os dados meteorológicos, ou essas informações que a gente vai processar, em 3 níveis. Eu tenho o primeiro nível, que é os dados básicos, depois eu tenho os dados brutos tratados e, por último, o uso de métodos e técnicas. Nos dados básicos, eu tenho valores numéricos, sendo os dados meteorológicos puros ou os cálculos simples, como a evapotranspiração. Então, peguei os dados da estação e fiz alguns cálculos básicos relacionados com a agrometeorologia. Na sequência, eu tenho os dados brutos tratados, que é a associação dos dados meteorológicos com os parâmetros da cultura. Então, eu tenho aqui uma evapotranspiração e como isso afeta a minha cultura. Eu tenho temperatura e como é que ele afeta a minha cultura. Então, eu faço a associação dos dados básicos com as demandas climáticas da cultura. E um terceiro nível, a gente parte para o uso de métodos e técnicas, em que vai avaliar o estado da cultura, a condição climática que ocorreu com a previsão e aí aplicar técnicas agrometeorológicas para recomendação de algum manejo. Um exemplo, irrigação. Então, vou monitorar a fase atual da cultura, vou monitorar o que aconteceu de tempo até aquele momento, vou olhar para a previsão e a partir daí eu tomo uma decisão se eu faço essa irrigação ou não dentro desse sistema, tá certo? Então, tem esses níveis de processamento. E aqui a gente tem algumas fontes dessas informações agrometeorológicas já processadas. A gente tem o site do AgriTempo, que traz informações bem específicas. Vocês podem estar navegando lá e observar aqui tanto para nível de Brasil como a nível de estado, certo?
A gente tem o próprio portal do Instituto Nacional de Meteorologia, ele já tem algumas divisões aqui de agrometeorologia, trazendo alguns dados ao balanço hídrico de cultivo, ele consegue calcular aqui para a gente, para uma determinada cultura, num determinado plantio, qual que é o balanço hídrico dessa cultura. Então a gente pode estar acessando as informações. A gente tem os dados brutos aqui nesse site do INMET para o Instituto para as estações tanto convencionais como as automáticas do Brasil, e a gente pode estar acessando as informações. E aqui a gente tem um exemplo desse dado processado pelo AgriTempo, mostrando a partir de hoje, que esse gráfico foi extraído dia 12 de 10 de 2020, para as próximas 48 horas. Então, condição atual, o que aconteceu, faço a gente tem um nível aqui de classificação das condições de manejo de solo. Então, no que ocorreu com a previsão dos próximos 48 horas, quais serão as condições de manejo de solo para essa região? Então, a gente vê aqui que tem regiões favoráveis, regiões críticas em que eu não posso fazer, e outras regiões aqui desfavorável a razoável que eu posso estar fazendo esse manejo de solo. Tem informações processadas também que trazem um risco de inflamabilidade. Então, esse índice classifica qual que é o índice, o risco de ocorrência de incêndio em diferentes regiões. A gente pode estar acessando as informações a partir das estações meteorológicas. A gente tem dados por satélite que eu posso estar obtendo. Então, aqui um exemplo do satélite do CPTEC do INPE, que mostra, nesse momento, aqui dia 13 do 10, qual que é as regiões em que tem ocorrência de chuva e qual que é a intensidade dessa chuva. Então veja que a gente tem poucas regiões do Brasil com esse momento em específico ocorrendo essa questão de chuva, certo? E uma outra base bastante utilizada a nível mundial é o NASA Power. Então a NASA desenvolveu um sistema que a partir de modelos climáticos, a partir de dados de satélite, eu consigo obter dados históricos, tanto históricos como dados atuais das condições climáticas do mundo. Então eu acesso esse site aqui, defino a variável que eu quero analisar, clico sobre um ponto ou existe a opção de digitar latitude e longitude e a partir daí eu tenho o valor de temperatura, aqui no caso trazendo o dado climático, a média de 30 anos para esse ponto aqui que eu defini nesse momento, certo? Então essas são algumas bases que a gente pode estar acessando. E aí dentro disso, a atividade de vocês para essa aula é fazer uma análise das condições climáticas para um determinado dia a partir das condições climáticas do INMET. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente baixa esses dados meteorológicos. Tá? Então no primeiro momento a gente vai acessar o portal aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, esse é o endereço. Aqui a gente tem várias informações de tempo, de clima, de dados meteorológicos, satélite, publicações relacionando questões agrometeorológicas. Então, que também tem boletim agrometeorológico, balanço hídrico de cultivo, que os dados atuais de satélite trazendo essa atualização das condições climáticas do Brasil. Bom, e aí na atividade o que vocês vão fazer? Baixar esses dados meteorológicos. Então eu venho aqui em dados meteorológicos, venho aqui em mapa de estações meteorológicas, aí ele vai me mostrar para o Brasil aonde que eu tenho estação meteorológica disponível. Então veja, aqui eu tenho nas bolinhas verdes estações automáticas, azul convencionais, e ele também traz alguns dados aqui em vermelho, que são dados ausentes, que está com algum problema na estação meteorológica e está sendo feito uma verificação dessa estação. Então você pode dar um zoom aqui, eu vou aproximar aqui da estação de Goiânia. Aqui em Goiânia a gente tem duas estações, uma estação convencional localizada lá próximo ao centro de Goiânia e outra que é automática localizada próximo ao aeroporto. Então cliquei nessa estação, vai mostrar essa tabelinha trazendo as informações, altitude, as variáveis medidas nessa última hora. Eu vou clicar aqui em tabela, ele vai me trazer os dados observados nessas últimas horas aqui do dia 13 do 10, certo? Então ele tem aqui temperatura instantânea daquela hora, máxima e mínima dessa hora aqui. E é importante lembrar que
Esse horário aqui é o TC, certo? Então, os dados meteorológicos sempre são usados como referência o mesmo horário a nível mundial. Então, a gente tem que diminuir -3 para ter a condição climática na hora que a gente quer. Então, por exemplo, aqui meia-noite, no UTC, eram 9 horas da noite aqui em Goiânia, certo? Então, por exemplo, está registrando aqui meio-dia. Isso representa que são 9 horas da manhã aqui em Goiânia, certo? Bom, o que vocês vão fazer? Vão selecionar uma estação de interesse de vocês, clicar sobre ela e depois que abrir essa página, você vem aqui e define o menu. Vai colocar como data de início e data final o dia 15 de outubro, certo? Que vai ser a próxima quinta-feira. Ou se está assistindo a aula dia 16, seriam os dados de ontem. Então o que eu vou fazer aqui? Vou simular para o dia 12, que dia 15 ainda não ocorreu, estou gravando essa aula dia 13. Então a gente tem aqui dia 12 de outubro. E vou clicar aqui em gerar a tabela. Então ele vai me trazer todas as informações de temperatura, umidade, quantidade de orvalho, pressão, vento, radiação solar e chuva. Então a análise descritiva vocês vão fazer em cima de temperatura, radiação e chuva. E aí vão descrever os valores máximos, a amplitude ao longo do dia, valores mínimos, média, qual que foi o acumulado de chuva no dia 15, qual que é o acumulado de radiação. Então vamos fazer essa análise. Você também pode fazer o download aqui no formato CSV, que você pode abrir no Excel para auxiliar a construção de gráficos, de análise e facilitar essa análise de vocês. Tá certo? Então essa é a atividade que vocês vão ter que fazer referente a essas observações meteorológicas. O que eu sugiro também, navegue no site do INMET, entenda as ferramentas disponíveis lá, acesse o site do AgriTempo e observe o que a gente tem lá. São várias informações que estão disponíveis de forma bastante simples, que pode a gente auxiliar futuramente em projetos, em análises climáticas relacionadas à sua área de trabalho. Certo? Então por hoje a gente tinha essas informações. Qualquer dúvida a gente está à disposição.